Fala, meus amados, irmãos e amigos que acompanham aqui o conteúdo deste canal. Meu desejo é que Deus abençoe a cada dia mais a vida de vocês. Eu estou aqui para comentar a lição de número 3 da revista aqui do quarto trimestre. Essa lição aí tem por título A Conversão de Saulo de Tarso. E eu quero fazer 7 observações aqui a respeito aí dessa lição, para que você possa refletir um pouco e talvez, quem saiba, servir de apoio aí na sua EBD. A primeira observação é a respeito aí de Paulo, ainda na introdução. A gente vê que ele era um perseguidor da igreja de Jesus, mas depois ele se torna um defensor da palavra de Deus, do Evangelho de Cristo. Isso aí a gente já sabe, né, que ele era um perseguidor, passou a ser perseguido, no entanto também ele passou a ser um defensor do Evangelho. Agora, o defensor, isso aí é uma coisa que hoje é uma raridade, né, porque não são todos os cristãos que colocam a sua cara à tapa para defender as causas do Evangelho. Isso aqui, então, já é uma raridade. Se nós compararmos a quantidade de evangélicos que tem no nosso país hoje, já ultrapassou 50 milhões. Então, agora que você observa na sociedade pessoas que colocam a cara à tapa aí para defender as questões mais ferrenhas, que causam mais atritos, aí são poucos. Questões do tipo aborto, homossexualidade para impregnar a ideologia de gênero, ensinando a crianças a prática de homossexualismo. Então, pessoas que defendem os princípios bíblicos em relação a esses assuntos são poucos defensores. Então, Paulo ele se tornou um verdadeiro defensor do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Isso aí é um grande ensinamento e alerta para nós. Será que nós somos um verdadeiro defensor igual Paulo era? Isso é um ensinamento para nós e uma motivação para que nós sigamos os passos que ele também seguiu. Uma segunda observação é que, por ocasião ali do encontro com o Senhor Jesus que Paulo teve, a gente observa que ele ficou cego. Então, enquanto Paulo enxergava com os seus olhos naturais, ele estava cego espiritualmente. Mas quando ele ficou cego literalmente, ele passou a enxergar com os olhos espirituais. Então, observe aí. Como é que... Aí, dentro disso aqui, eu te faço uma pergunta. Como é que está a sua visão espiritual? Como estão os seus olhos espirituais? Como é que está aí a sua visão espiritual? Isso aí é uma pergunta, né? Como está a minha visão espiritual? Como está a sua? Como está a nossa? Isso aqui é uma reflexão. Às vezes a gente está igual Paulo, podemos estar igual Paulo, Saulo ou Paulo, como você queira. Estava lá enxergando com a visão natural, mas cego espiritualmente. Tem muita gente aí na sociedade assim, mas o bom é saber que depois ele passou a enxergar espiritualmente. Uma terceira aí, observação também, aqui eu gostaria de fazer uma pergunta, é o seguinte, essa pergunta está lá em Gênesis, essa observação aqui está lá em Gênesis. Em Gênesis capítulo 1, se você observar, fazer uma leitura aí da Bíblia Sagrada, no versículo 3, diz lá que Deus criou a luz. E aquilo ali, aquela criação, se você acompanhar a leitura, ela foi feita ali no primeiro dia. Mas aí lá no versículo 16, ainda no capítulo 1 de Gênesis, versículo 16, o Senhor Deus ele cria o sol e você vai observar que é o quarto dia. Então
Que luz é essa? Aí eu faço a pergunta, que luz é essa que foi criada no primeiro dia, que na verdade não era o sol? Não era o sol, não eram as estrelas, não era a lua. Que luz é essa? É isso aqui, essa observação aqui, ela é bastante preciosa. Isso aqui é meio raro você encontrar por aí, é até difícil encontrar em bíblias de estudo, é difícil encontrar isso. Mas a Bíblia está nos dizendo ali que, na verdade, o sol, ou a lua, ou as estrelas, né? Falando aqui mais do sol e das estrelas, especificamente, não são a única fonte de luz. Não são, porque quando Deus criou a luz no primeiro dia, o sol e as estrelas ainda não existiam. Ele as criou ou os criou no quarto dia, tá? Então a Bíblia já está nos trazendo isso. Quando você observa, por que eu falei isso? Está dentro da lição. Quando você observa ali aquele encontro que Paulo teve com Cristo, então ele diz que foi uma luz que excedia a luz do sol. Ele viu isso aí, uma luz que excedia a luz do sol, ou seja, a luz que ele viu não vinha do sol, e era uma luz mais potente do que a luz do sol. Então, a Bíblia está nos afirmando que, além do sol, das estrelas, existem outras fontes de luz. Lá em Gênesis fala isso. E ainda fala que a luz é anterior ao sol e às estrelas. A Bíblia está nos dizendo isso, né? Isso aí você pode olhar lá em Atos 26:13, né? Ele fala sobre essa luz que excedia a luz do sol. Então você pode observar lá no capítulo 21 e capítulo 22 de Apocalipse, né? Apocalipse 21:23 vai falar que o sol já não vai ser mais necessário, a luz do sol não vai ser mais necessário na Nova Jerusalém. Capítulo 22, versículo 5 também, de Apocalipse, fala sobre isso aí. Depois você dá uma lida lá. Então tudo isso está na Bíblia. Aquela ocasião ali que ocorreu com Paulo, você observa isso aí. É uma luz que excedia a luz do sol. É só para a gente pensar um pouquinho aí e meditar em quantas informações que estão escondidas nas Sagradas Escrituras. Uma quarta observação, ainda aí na lição, fala também no capítulo, no primeiro tópico, fala aí que pela graça sois salvos. Aí eu quero só comentar algo aqui a respeito disso. O processo da salvação, na verdade, ele se dá por dois fatores. Que Deus ele entra em ação, porém uma pessoa não é salva somente pela ação de Deus. O homem também precisa entrar com uma ação. É só isso que eu quero explicar, só isso. No processo da salvação, existe a ação de Deus e existe a ação do homem. Não existe salvação somente com a ação de Deus ou somente com a ação do homem. Para ter salvação tem que ter a ação dos dois, de Deus e do homem. Deus ele entrou com a ação dele ele já fez. Qual foi a ação de Deus? Ele deu uma segunda chance para o ser humano. Qual foi a segunda chance? Ele enviou Jesus. Aí com a vinda de Jesus, a morte e a ressurreição, ele abriu a porta dos céus. Então ele oferece ao ser humano uma segunda chance para que o ser humano não seja condenado em razão do pecado de Adão. Aí agora cabe ao homem entrar com sua atitude, que é entrar por essa porta. Qual porta? Jesus. Como o homem entra por essa porta? O homem, na verdade, obedece o compêndio doutrinário da palavra de Deus. É somente isso. Fazendo isso, então o homem ele vai entrar pela porta que leva aos céus. Muito fácil isso aí, entender. Agora, o que não pode é a gente pensar que o processo da salvação se dá somente com a atitude de Deus e que
todo mundo vai ser salvo independente do que faça. Aí não, tá errado. Ou que o homem também ele tem a capacidade de se salvar por si próprio, sem depender de Deus. Também não. Então são atitudes tanto de Deus quanto do homem. E Deus já tomou a dele, só falta o ser humano. Uma quinta observação. Paulo pergunta, quando ele encontra com Cristo, ele pergunta: o que queres que eu faça? Ele faz essa pergunta. Quando ele vê aquele clarão, né, e ouve a voz do Senhor, ele pergunta lá: o que queres que eu faça? Agora observe, Paulo, que era um homem tão sábio, Saulo, né, era um homem tão sábio, um filósofo, né, que entendia de vários assuntos, né, entendia da filosofia, entendia também da Torá, né, do Pentateuco, e não sabia o que fazer. Não sabia o que fazer para agradar ao Senhor Jesus. Olha só, o cara tão sábio, mas não sabia o que fazer para agradar ao Senhor Jesus. Por isso que ele pergunta: o que queres que eu faça? Ele não sabia. Muita gente vai se encontrar com Cristo por ocasião do juízo final e vai querer uma segunda chance, igual Paulo teve aqui, mas vai ser tarde demais. Vai ser tarde demais. Vai querer uma segunda chance, vai querer perguntar ao Senhor: Senhor, o que é necessário eu fazer? Mas aí já vai ser tarde demais. Então observe aí que quando o homem se depara diante do Senhor Jesus, aí toda a sabedoria que ele tinha, ou que ele pensava ter, aí ela é aniquilada, né? Rapidamente ela some. Aí o cara vê que está tudo errado, aí quer perguntar ao Senhor o que fazer. Paulo ainda deu sorte, porque estava em tempo. Mas no juízo final não vai ter tempo para a pessoa ter uma segunda chance. Uma sexta observação. Paulo é um apóstolo, né? Tem aí tá aí no comentário aí do segundo tópico aí da revista, né, que Paulo se transformou aí no processo da transformação dele. Ele saiu de perseguidor e Jesus fez dele um apóstolo. Então, observe o seguinte: Paulo, sendo apóstolo, ele não viveu com Cristo. Ele não viveu com Cristo. Mesmo assim, ele teve esse chamado, né, e tornou-se um apóstolo do Senhor Jesus. Então, isso aqui nos remete para que pessoas que se convertem, mesmo depois de uma certa idade, ainda pode ser bastante usada pelo Senhor Jesus Cristo, porque Paulo se converteu bem depois dos primeiros discípulos, né, dos apóstolos ali que andaram com Jesus. Mesmo assim, ele teve a oportunidade e trabalhou veementemente na obra do Senhor Jesus Cristo, né, de forma que os frutos dele estão aí até hoje. Então isso aqui é uma observação para que a gente saiba que, ainda que nos convertamos numa idade já um pouco avançada, né, é possível ainda fazer um trabalho ainda fenomenal na obra do Senhor. Uma outra coisa, para finalizar aqui no terceiro tópico, fala aí sobre a verdadeira conversão, do evangélico. Ele sente uma tristeza em razão do pecado e por isso ele quer abandonar o pecado. Pode ser que alguém entenda isso aqui de forma equivocada e pense que o cristão é uma pessoa triste. Mas na verdade o cristão não é uma pessoa triste. A verdade é o seguinte: qualquer ser humano aqui na Terra vai enfrentar momentos de alegria e momentos de tristeza. Mas o cristão não é triste pelo fato de ser cristão, isso não. O cristão, ele é como uma pessoa qualquer. Agora, a verdade é o seguinte: tem muita gente que está do lado de fora da igreja, olha para a vida de um cristão e pensa que é uma vida chata. Isso aqui é uma coisa, as pessoas pensam.
que é uma vida chata. Quem está de fora, não quero ser um cristão porque é uma vida chata. Mas na verdade quem está do lado de dentro olha para quem está do lado de fora e sente pena de quem está de fora. Tá? Então a nossa visão é diferente, quem está do lado de dentro. Eu já estive dos dois lados, tanto de fora como estou agora do lado de dentro. Eu antigamente pensava assim, eu estava do lado de fora e pensava que era uma vida chata. Eu mesmo era um que pensava isso. Hoje, eu estando do lado de dentro, como que o Senhor fala com a gente, como que o Senhor nos orienta, como que o Senhor revela futuro para nós, como que Ele faz promessas e você vê as promessas se concretizando. Aí eu vejo que é triste ou assim, me dá pena de quem está de fora, não quem está de dentro. Eu não quero voltar à minha vida que eu tinha lá. Não estou fazendo aqui um ataque às pessoas que estão do lado de fora, mas só estou querendo mostrar que muita gente tem uma visão equivocada, só isso. Só isso que eu estou querendo mostrar. Na verdade, acontece o seguinte, muitas pessoas estão presas a vários vícios e que esses vícios são a fonte de alegria dessas pessoas. Tem gente que pensa assim, eu não quero ser um cristão porque eu não posso beber, eu não quero ser um cristão porque eu não posso fumar, não quero ser um cristão porque eu não posso usar drogas, porque eu não posso isso, eu não posso aquilo, não posso e não posso. Beleza, mas isso mostra que a pessoa está presa a determinadas coisas. Por exemplo, você faz um churrasco e chama o pessoal que bebe, mas nesse churrasco não tem bebida. Vai ficar todo mundo triste. E o que isso mostra? Isso mostra que a bebida é uma fonte de alegria. A alegria dessas pessoas está depositada na bebida, porque elas vão se entristecer ao chegar num ambiente que não tem bebida. Elas vão ficar tristes, que ambiente ruim, que ambiente sem graça, pô, vou embora daqui porque não tem nenhuma bebida aqui para eu beber. Ou seja, a alegria dessas pessoas está depositada na bebida. Olha só, para raciocinar. Então a alegria, a fonte de alegria delas é isso. E para elas, logo para elas serem felizes, tem que ter aquilo. Se não tiver, ela não é feliz. Ou seja, a pessoa, para ser feliz, ela depende daquilo. Aí eu pergunto, que alegria é essa? Porque se não tiver aquilo, a pessoa não consegue ficar feliz. Se não tiver a bebida ali, a pessoa... Será que realmente quem é triste é o povo de Deus? Isso é só uma reflexão, não é um ataque não. É uma reflexão aqui que vale a pena a gente pensar, tá? Na verdade aqui a gente ama todas as pessoas, quer o bem a todas as pessoas, mas a doutrina, meu irmão, tem que ser pregada. E não é um ataque contra ninguém aqui. E que Deus abençoe todos vocês que estão aí acompanhando o conteúdo aqui do canal. Que o Senhor abençoe cada vez mais a vida de todos vocês. Um abraço.